Olá, você está na comunidade Atma. Me chamo Eduardo, atuo como psicanalista, terapeuta aqui na comunidade. Hoje explicaremos sobre a tristeza, sentimento de que tudo dá errado, fracasso, como que podemos lidar com essas emoções que nos dominam, né? Como estresse, a própria tristeza, a nostalgia e por aí vai. Bom, na nossa atualidade, um dos maiores desafios que nós temos é desenvolver maturidade para respondermos às situações da vida. Então, independente do que estiver acontecendo, você conseguir manter-se íntegro. Mamãe já dizia algumas frases como: Você não é todo mundo. Por trás daquela voz punitiva existia uma intenção que nos revelava algo maior. Presta atenção ali. As culturas antigas, principalmente, elas sempre reiteravam a necessidade de descobrir a si próprio, de entender as próprias capacidades, as próprias virtudes e com isso ir cultivando esse ser divino que habita dentro de nós para podermos então atuarmos na matéria, não é? Então veja que todo esse processo é uma preparação. A essa altura, como já sabemos aqui, né, que nós sempre trazemos muito isso para vocês, nós temos a capacidade de canalizar emoções, sendo elas 5 emoções. Dizemos 5 como uma estrutura básica para poder entender melhor o conceito. Certo? Bom, então temos amor, alegria, tristeza, ódio e medo. Essas são potências da natureza que, quando entram em contato com o ser, permite que ele interaja com essa potência e, com isso, gere ali produtos. Então, essa faixa de realidade, que veja, ela não é física, né? Ela não é física como a matéria, ela se apresenta de uma outra forma. Então, essa dimensão aqui é a dimensão emocional. Certo? A dimensão emocional. Essa dimensão que dá o combustível para que possamos manifestar aquilo que estamos buscando para nós. Dentro do exercício de visualização, quando foi trazido o segredo, aquela questão de que você poderia atrair tudo o que você queria, eles falavam muito do campo mental, né? Que tem a ver com a lógica, que tem a ver com a estrutura, prosperidade e por aí vai. Então, no plano mental, quando você fala dele, você está dizendo de uma forma, né? Por exemplo, estou aqui trazendo conteúdo. É uma forma de um conhecimento que eu estou tentando passar. Mas durante a minha fala, eu vou apresentar alguma dessas emoções. E você vai sentir essas emoções em qualquer nível que seja. Seja de uma forma consciente, onde você tem um conhecimento para ler o corpo, para interpretar minhas intenções, ou você vai perceber isso a nível inconsciente, onde você não vai entender porquê, mas você sente determinada coisa. E é por isso que o conhecimento ele é tão importante, ele nos dá essa capacidade de entender o que está acontecendo. Pois bem, conforme vamos vivendo, essas emoções elas vão se apresentando para nós. Já explicamos isso numa aula passada da formação de um trauma, né? Que você tem ali, essencialmente, a tristeza, o ódio e o medo. Eles se juntam ali, vão criando um complexo, e isso vai imobilizando o indivíduo. Ele fica parado no lugar, sentindo tristeza, sentindo raiva das pessoas, da situação, sentindo medo de tentar de novo. Então vejam, ou nós somos conscientes para identificar essas emoções e manejá-las, ou seja, lidar com elas, ou nós somos inconscientes em relação à atuação delas e elas nos dominam.
Tendo isso em mente, veja que os animais, eles são seres muito emotivos. Por exemplo, o gatinho, o cachorrinho, animalzinho que você tem na sua casa. E ele às vezes pode demonstrar tristeza, porque você saiu para trabalhar. Às vezes ele pode demonstrar raiva, porque você não comprou a ração que ele queria. Ou também porque ele está sentindo ciúme de você estar com outra pessoa. Ele pode sentir medo, né, medo da chuva, medo de alguma coisa. Pode sentir alegria quando você chega. Pode sentir amor quando você demonstra sentir amor por ele, proteção, zelo. Então eles são seres emotivos, tal como nós. Mas uma grande diferença dos animais para os seres humanos é justamente a capacidade de penetrar no campo mental. Então isso dá a nós a capacidade de elevar um pouco a visão e analisar o que está acontecendo dentro de nós. Os animais não conseguem acessar essa dimensão. Isso acontece pela estrutura da existência deles. Então, por definição, eles têm essa limitação. Então, nós temos a capacidade de adentrar nesse espaço. Isso, então, permite que nós possamos amadurecer o nosso campo mental. E é importante esse amadurecimento porque, muitas vezes, você precisa identificar qual sentimento você está, qual emoção você está sentindo para poder entender aonde você está chegando com aquilo. Conforme explicamos numa aula passada também, falando do trauma e tudo mais, nós comentamos com vocês, né? Toda a nossa ação, tudo aquilo que eu faço, ele carrega consigo uma intenção, certo? Então tudo que eu faço tem um propósito, eu sabendo desse propósito ou não. Ele pode ser consciente ou pode ser inconsciente. Essa intenção, ela vai se construir de diversas maneiras. Uma delas é ter uma linha de estrutura, né? De criar ali um planejamento para poder atingir determinado fim. Mesmo que a pessoa não tenha consciência de como ela vai fazer aquilo, ela ainda tem ali um objetivo. Exemplificando, às vezes uma pessoa ela está no processo ali de introversão, mais depressivo, e ela diz que ela não quer nada da vida. Na verdade, ela quer a atenção das pessoas. Então, com isso, ela desenvolve aquele sentimento de vitimismo. Então, veja, a estrutura que é o vitimismo consegue levar ela até onde ela quer, que é a atenção, receber a atenção. Claro que eu dei esse exemplo, pessoal, não é desmerecendo quem está no processo, mas é para que você entenda que a intenção, quando ela se vincula a uma emoção, ela começa a desenvolver uma estrutura para levar até aquele lugar. Então, quando uma pessoa, seja até nós mesmos, né, trazemos ali um produto final, um produto emocional, né? Por exemplo, eu estou aflito, eu estou estressado, então eu preciso identificar quais são minhas intenções e como eu venho fazendo para poder atingir essas intenções, né? Quais tramas que a minha mente criou para poder atender a isso que eu trouxe para ela. E a partir daí nós vamos desmontando esse complexo. Então veja que tudo isso também tem a ver com hábito. O indivíduo, quando ele tem o hábito de fazer tal coisa, a intenção já está muito bem estabelecida, ela já criou raízes. As emoções estão muito participantes, porque as emoções já financiam essa intenção. E a emoção também já tem todo o caminho pavimentado para levar ela para aquele lugar. Então veja, nesse caso é uma determinação, mas ela é mais levada para o lado da autodestruição, o que nos leva a diferenciar a determinação da teimosia. E aqui a gente pode pensar, tá, Eduardo, mas que diferença tem? As duas parecem tão iguais, né? Uma pessoa determinada, ela vai atrás, a pessoa teimosa também. O que diferencia? Há de lembrarmos que as palavras, elas estão muito sem sentido. Então, quando você fala amor, as pessoas já não definem amor, elas definem paixão. Quando você fala comprometimento, elas já confundem com devoção cega. E aqui, dentro dessa estrutura
Eu particularmente procuro dar essas diferenças também baseado em filosofia e estudos, não é por acaso que eu criei essa estrutura para entender melhor, mas é assim, qual é a diferença então de um e de outro, certo? É o produto final, é o que a pessoa está sentindo. Então se a pessoa traz uma estrutura que a leva para aquele determinado lugar, mas ela chega lá e ela não se sente muito bem, ela não se sente satisfeita e realizada, aí eu já paro e penso, tem alguma coisa acontecendo aí, que ela não está vendo. E aí você começa a perceber por quê. A teimosia, ela tem muito a ver com ir contra o fluxo da natureza. Então a natureza, ela busca crescimento e amor, né? Então ela busca aí por base esses dois elementos para poder evoluir. Então é isso que leva aí à evolução. Sempre que o indivíduo ele faz alguma coisa ali que fere esse sistema, que vai colocando empecilhos dentro dessa aspiração que a vida tem em crescer, ela começa a demonstrar que ela está sentindo alguma coisa negativa vinda de coisas que aconteceram, e isso faz dela uma pessoa teimosa, porque ela está freando o fluxo da vida. E isso sujeita ela a crises e problemas. É diferente, porque o determinado, ele pode até ter uma vontade um pouco diferente da vida, mas ele está caminhando junto com ela. Ele observa os movimentos. As coisas estão facilitando ou não. Então tudo vai do contexto, porque ouvindo eu dizer isso também, a gente pode pensar, mas teve tantas pessoas que tiveram tantas adversidades e elas tiveram que nadar contra a maré. Concordo, por exemplo, se a gente fala da questão de Jesus, né? Foi tudo difícil, tudo contra, tudo levando ele para não fazer aquilo. As pessoas, porque vai acontecer tal coisa, emocionadas, e aí faz, não faz, o que a gente faz? Aí você vê uma diferença bem sutil, que é quando o espírito se impõe. Dentro desses casos, dessas pessoas que foram poucas, que manifestaram grandes feitos, elas tinham uma convicção. Então, essa convicção, ela fazia com que a pessoa entendesse que ela estava fazendo a coisa certa, porque despertava a ela o domínio sobre tudo que estava acontecendo. No caso, na questão mental, eu tenho certeza que aquilo é o certo. As minhas emoções, às vezes elas oscilam um pouco, mas eu tenho pleno domínio sobre elas. Analisando de novo a questão de Jesus. Claro que deve ter sentido tristeza, ter sentido medo, ter sentido ódio, porque é o corpo físico. É claro que às vezes não, né? Jesus foi um grande mestre ali, mas eu digo assim que esse corpo, por mais que você esteja se apontando para uma direção específica, esse corpo meio que responde. Às vezes ele teima, às vezes ele não quer, às vezes ele quer ficar deitado sem fazer nada. Você deve entender bem isso. Então havia um domínio sobre a estrutura, sobre o que era sentido e também sobre aquilo que era feito. Então havia aí uma comunhão entre as dimensões dentro do indivíduo. Então isso fazia dele uma potência, uma pessoa que conseguia alcançar aquilo que buscava. Agora, o que isso tudo tem a ver com essa aula de hoje? Bom, durante o processo de construção de mapa, até mesmo de atendimento, uma coisa que eu costumo dizer muito para as pessoas é assim, procura não tomar nenhuma decisão quando você está emocionado. Porque as emoções, elas são como bebida alcoólica. É um exemplo porque fica mais fácil de entender. A gente vai explicar porque as emoções as pessoas às vezes não entendem. Então nós fazemos essa associação. Se você está sentindo muito amor, você pode doar tudo que você tem e ficar sem nada. Você pode abrir mão das necessidades da matéria porque você quer doar para as pessoas. Não é que você despreza, é que você não se compadece demais com a dor do próximo. E assim, pessoal, por mais que o amor seja uma emoção que nos aproxima da vida, nós estamos em uma dimensão onde existe dualidade. Então, para que nós possamos estar aqui vivos, né, materialmente falando, exercendo uma tarefa, nós temos que ponderar esse amor. Porque assim, se você tem compaixão pela humanidade, isso é virtuoso.
Mas se você pega esse amor e fica sempre fazendo as mesmas coisas para a mesma pessoa, não se abre para as pessoas de fora, se compadece muito com alguém ali e dá tudo até o que você não tem para a pessoa e você fica sem. É um amor desmedido. Não há consciência que impere sobre esse amor. Então ele consome aquele corpo. Percebe? A questão da alegria, ela pode te levar para uma euforia, onde você pode prometer muitas coisas, falar que vai fazer, começar academia, começar um monte de projeto, mas você ainda não entendeu que você não tem uma estrutura definida, você ainda não analisou o que isso vai impactar na sua rotina. É tudo aquela questão de pensar no calor do momento. Certo? Pode te levar a esse estado. Mas aí acontece aquele fenômeno que a gente sempre fala também, né? Que é a vida se impõe. Isso aqui nós sempre temos que estar atentos com isso, porque a vida sempre vai se impor. Ela vai dizer, ó, meu filho, para aí, parou. Então, no caso da alegria, quando a vida se impõe, ela começa a te mostrar que aquilo não é do jeito que você imaginava. Isso pode te levar ao extremo da alegria, né? Que é aquele desencorajamento, que é aquele tédio, é aquela questão de que tô achando que não dá pra ver direito ali. Essa luz aqui. Pera aí, pessoal. É complicado. Se não é microfone, é a luz. Se não é a luz, é outra coisa. Deixa eu ver o que eu faço aqui, né? Acho que assim tá melhor, né? Devia ter feito isso desde o começo. Bom, mas enfim, a vida se impõe e aí então te leva, tira aquela euforia, porque você vê que a realidade não corresponde à sua expectativa. Isso te faz se arrepender das promessas que você fez, das coisas que você disse que ia fazer, da academia que você se comprometeu na segunda-feira, porque não havia uma base para estruturar essa emoção. A tristeza, ela pode te levar a se isolar, a não falar, a omitir-se. E quando a vida se impõe, ela te mostra que não precisa ficar se anulando, você pode se realizar. É isso aqui também onde pode te levar para aquele senso de que por que eu fiz isso? Né? Meu Deus, por que eu cheguei a esse ponto? Por que eu me anulei tanto? Por que eu não falei? Que vem ali, vai gerando outras emoções junto. A questão do ódio, não diga na raiva, não fala pro outro o que você pensa quando você está com raiva. Porque você pode machucar a pessoa. E depois que a vida se impor, que o teu ódio passar, você vai sentir arrependimento. Porque você, não devia ter falado porque eu estava estressado. E a questão do medo é evitar fugir, evitar abrir mão, evitar desistir. Porque quando a vida se impõe, você vai ver que não havia necessidade de ter sido tão extremo daquele jeito. Então veja que um excesso de emoção somado à vida tende a gerar ali remorso. E é esse o ponto principal desse vídeo que nós estamos tentando trazer para vocês. Por quê? A sociedade, ela traz ali uma meta de vida, onde você pode ser quem você quiser, pode fazer o que você quiser, falar o que você quiser, vestir o que você quiser, que ninguém tem nada a ver com a sua vida. Só que você vê que isso é uma criação virtual, não necessariamente corresponde à realidade, e de fato não corresponde à realidade. A vida se impõe, desmonta todo esse processo e ao invés da pessoa analisar e tentar entender os limites dela, tentar entender o contexto que ela está vivendo, ela teima. Que é o que a gente disse, a diferença da determinação e da teimosia. Ela está vendo que está fazendo mal, ela está vendo que está consumindo os recursos dela e ela não aceita que não seja do jeito que ela quer. E por que uma pessoa defende tanto um sistema que não funciona? Pelo prazer que isso traz. Então, criar uma ilusão de um mundo perfeito dá prazer, porque eu não preciso enfrentar os meus demônios internos, eu não preciso estudar, eu não preciso me encarar, eu posso acreditar que eu me basto e que eu já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Isso dá um êxtase de que sou pleno, sou superior, sou melhor do que todo mundo. Então, lutar contra isso aqui é muito difícil. E é também esse mecanismo que abre portas para vícios. Né? A questão do tabagismo, a questão de bebida, a questão de jogos, a questão de tudo isso. Porque é uma falta de realização. Então veja que dentro de tudo isso que nós estamos trazendo aqui hoje, entra
a necessidade de ter um sonho, né? Em um sentido de entender o que eu quero buscar para minha vida e começar a andar condizente com o que eu estou buscando. No caso de Eduardo, que vos fala, o que eu sempre quis ali, né? Trazer um conhecimento, atuar na questão de humanas, de entender a mente, de tentar analisar o que é tudo isso, para onde isso tudo está indo, e de entender ali que é um caminho. Tem dias que você tá tudo bem, tem dias que não, e a vida segue. Então, a partir de um objetivo bem estabelecido, você estudando para poder estruturar o teu objetivo, você compreendendo suas emoções diante daquilo que está acontecendo com a vida no geral, quando a vida se impor, você não vai sentir remorso. Você vai desenvolvendo, então, a maturidade. Porque você está lidando com a realidade. Você não está flutuando em objetivos sem sentido. O que nos faz levar ali a questão da fantasia. Por que a fantasia? A fantasia ela é muito cultivada pela sociedade. De que você pode ser quem você quiser, pode ter o que você quiser, pode comprar o que você quiser, parcela no cartão, compra essa roupa porque você merece, come essa comida porque você merece, não vai engordar não. Então isso aqui ele é totalmente conectado com aquela impressão de que as suas ações não têm consequências. De que as coisas que você faz não vai ter tanto impacto assim. E tem. Então veja que não é uma punição da vida. É a vida acontecendo. Você está colocando coisas ali, adicionando a linha da vida e os produtos estão sendo gerados. Então a grande pergunta aqui, que nós chegamos com todo esse conteúdo, é o que nós estamos criando, né? Então essa é a pergunta que você deveria se fazer também, assim como eu também faço todos os dias. Então quando eu falo de sonho, eu estou falando de realização interior, o que faz seu coração vibrar, o que te traz alegria, não o que te traz dinheiro. Dinheiro é uma consequência, ele não deve ser um objetivo final. Eu estou passando essa dica já antecipadamente, que tem a ver com a próxima aula, mas é uma coisa que a espiritualidade, ela sempre pegou muito firme comigo em relação a isso. Eduardo, o teu objetivo qual é? É o teu próximo ou é o dinheiro? Não é que você não precisa, não possa pegar o dinheiro, não possa aceitar o dinheiro que ele está te oferecendo. Mas se o dinheiro ele é teu objetivo final, você pode passar por cima da pessoa, né? Imagina lá, né? Você está atendendo a pessoa, mas seu objetivo é o dinheiro. Você pode passar por cima dela para poder chegar onde você quer. E isso daqui pode machucá-la, né? Agora, se você coloca o dinheiro como um meio, né? E a pessoa como um fim, você pode conseguir o dinheiro ou não, mas você não está se importando tanto com o que está acontecendo em relação a isso. Se ele vier ou não é acréscimo. Então é aí que eu estou tentando explicar para vocês. Essa realização, ela é interna. É um sentimento de dever cumprido. E normalmente a vida não deixa faltar para essas pessoas. É claro que elas não vão ter o que ostentar. De ficar, porque eu tenho bens, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo. Mas elas sempre vão ter aquilo que elas necessitam. Precisa pagar uma conta, parece um trabalho. Você precisa, sei lá, se apareceu uma dívida ali, uma coisa que quebrou, um conserto que você teve que fazer, aparece um servicinho ali para ajudar. Então você vê, o passarinho estoca comida. Por que a gente estoca? A gente estoca porque a gente sente medo. E quando sentimos medo, tendemos a não elaborar esse medo, porque não há estrutura na sociedade que nos encoraja a isso. Esse medo nos leva a uma tristeza. Então eu tenho medo da escassez, eu fico triste posso ver a escassez do outro, ou posso sentir tristeza de começar a ver que eu também estou sentindo a falta de alguma coisa. Não assisto essa tristeza. O ódio vem para poder encapar isso daí tudo e fazer de conta que eu estou bem, para me tornar forte, aparentemente, para poder lidar com essas circunstâncias adversas. Então aqui todo o complexo está formado. Então dali a pessoa se arma e se mobiliza e vira uma pessoa, e se torna, né, uma pessoa teimosa. Como produto final, nós temos sofrimento, remorso e por aí vai. Então, pessoal, essa foi a estrutura, né, da questão emocional, da questão mental. O simples fato de ter trazido isso para vocês já oferece a vocês aí a capacidade de refletir dentro do dia a dia de vocês.
Se vocês ficaram com alguma dúvida, podem perguntar. Agradecemos aí pelo tempo e até a próxima.